Olá, começa agora o programa Mercado Futuro ao vivo aqui do estúdio da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, BMF Bovespa, a nova bolsa. Uma das minhas fontes, que é como se fala em termos jornalísticos, é diretor de citricultura da Sociedade Rural Brasileira. Falo de Gastão Croco. Isso, a concepção do Concecitro seria encontrar uma fórmula que pudesse trazer uma transparência para remunerar o produtor. Nós estamos percebendo que a discussão da remuneração ela vai ser consequência exatamente disso que você colocou, desse movimento em bloco de todo o setor. A gente precisa que o produtor, junto com a indústria, junto com esses embaladores, encontre uma solução para a queda de consumo que nós temos. Há 10 anos o consumo de suco de laranja vem caindo. Cada vez mais o suco vem sendo diluído nesses néctares ou em outras bebidas. A base para se construir sucos é sempre feita ou com laranja ou com maçã. Então, o engarrafador, ele compra o produto que tem o preço mais adequado. Ele pode fazer qualquer um desses, a construção de outros sucos, né? Por exemplo, suco com pera, suco com romã e tal, ele pode fazer com qualquer um desses dois, que misturando com laranja. Depois, mas o grande vilão mesmo são essas bebidas energéticas. Então, para mim, a surpresa, no mundo inteiro se consome uma quantidade imensa de Red Bull, ou dos similares, desses energéticos, né? Por isso que está todo mundo voando. Então, ações anteriores havia uma preocupação com saúde. Hoje a preocupação é muito mais com o divertimento instantâneo. Por isso o jovem acaba tomando um Red Bull. E a gente veio percebendo também que a nossa ação de marketing é praticamente zero, é muito fraquinha. Então por isso que eu digo que a gente precisa, que faz bem para uma pessoa, quanto pode ser saudável ele tomar um copo, 2, 3 de suco de laranja durante o dia. Da nossa questão, a Rural é uma entidade de produtores, da questão do produtor imediato. A gente está muito preocupado com a questão da remuneração do produtor, da parte fitossanitária, a gente tem muitas doenças, da colheita, da legislação trabalhista, da programação que as indústrias estão nos dando para fazer as entregas, no tempo de descarga. Isso tudo está sendo tratado dentro do Concecitros, é fonte de enorme preocupação nossa, a gente vem tratando disso. Quando eu falei anteriormente que a questão do ponto da remuneração, de quanto vai pagar a caixa, que é, no final das contas, aquilo que o produtor quer saber, o que eu quis dizer é que a gente tem que fazer uma atuação, não é tão simples quanto a gente pensou que uma fórmula e com transparência pudesse resolver. A atuação tem que ser mais ampla. Talvez, se nós conseguíssemos, durante nosso elo da cadeia, durante esse exercício de resolver o problema de forma setorial, encontrar uma maneira de reduzir os nossos custos, talvez com uma remuneração até mais baixa. Vamos dizer, no ano passado foi em torno de 13, 15 reais, esse ano está em torno de 10, 11 reais. Talvez com uma remuneração de 13 reais, 14 reais, seja até superior aos 15. Não estou dizendo que 15 seja o limite, muito menos que 10 seja o piso. Eu só quis dizer que muitas vezes você consegue aumentar a sua margem se você puder organizar melhor a sua colheita, o seu frete, comprar melhor os seus insumos, né? Para dentro da porta. Pois é. Não espera, porque o fruto não espera, né? A laranja tem esse problema, né? Quando atinge o ponto de maturação, você tem que colher e tem que entregar. Depende do tempo da espera, uma parte da fruta significativa pode se deteriorar por vários problemas, o calor do momento, a maneira como em que ponto ela foi colhida, se faltou muita água antes, se caiu por problemas de fungo, enfim, isso nos traz um problema enorme. A gente percebeu, Resch, que esse ano nós, devido à produção ser muito maior, que foi do ano anterior, que se nós não dessemos uma gestão de estoques, e foi isso que no final das contas aconteceu com a Alec, nós vamos estocar, a gente percebeu que isso ajudou muito se o produtor, que no primeiro momento não ficou com razão, nem um pouco contente, quando viu seu preço reduzido de 13 a 15 para 10, 11,
ele no momento tem percepção que poderia ter caído para 6, 7. Então, não foi o melhor dos mundos, mas não foi o pior dos mundos. 10, 11 reais, aos custos de hoje, talvez ele não cubra todos os custos, mas ele cobre aproximadamente o fluxo de caixa do produtor. Agora vale $1.500 a tonelada. Então ele pode ficar, ele compra 3, cai para 1.500, ele tem muita dificuldade para vender não só o suco, como para vender os néctares, as misturas que ele vai fazer. Então isso traz um problema muito grande. Nós visitamos esses embaladores e visitamos redes de supermercado. Durante a feira, nas conversas com os embaladores, eles queriam saber, eles têm uma pressão de custo. À medida que o produtor está pressionando a indústria para aumentar a remuneração, porque o que a gente tem tido não cobre os nossos custos, isso impacta no preço que a indústria está vendendo lá. Com agravante que a gente vive um mundo em crise, o nosso maior cliente é a Europa e é um dos continentes que a crise está afetando muito mais o consumo. Então eles estavam muito preocupados. Nós tomamos o cuidado, de mostrar para eles que esse não é um efeito de aumento de preço de compra deles sazonal, é estrutural. Nós temos problemas fitossanitários, temos problemas de legislação trabalhista, temos problemas de câmbio, e isso acabou afetando o preço, o custo para se produzir laranja, o que acaba levantando também o preço do suco lá. E lá a gente tem uma concorrência muito grande, com bebidas com menor teor de laranja, com maior quantidade de água e açúcar, com a concorrência do suco espanhol, porque a Espanha tem uma citricultura de mesa praticamente. Uma parte do que sobra eles fazem suco e tem um apelo que em 48 horas, 60 horas, a fruta saiu da árvore e está na mesa do consumidor em forma de suco, que não é exatamente o que acontece conosco. Esses embaladores estão muito interessados em conhecer. Nós fizemos convites para todos e todos aceitaram com entusiasmo. Na próxima visita ao Brasil, eles vêm com uma certa frequência visitar fazendas de produtores. Eles visitam com frequência fazendas das indústrias. Então eles viriam para visitar as fazendas dos produtores, entender o problema do produtor, que é um pouco diferente do produtor industrial. A nossa capacidade é um pouco muito menor do que a das indústrias. Então esse foi um ponto interessante. Depois a gente pôde ver como que o supermercado age também. Ele pede para esses envasadores que tem marca desse envasador, produzir suco, o mesmo suco, mas com a marca do supermercado. Esse envasador, para vender, ele é obrigado a investir em publicidade. O supermercado não. O supermercado põe aquilo como genérico na gôndola do lado do suco que investiu em propaganda. Então, o supermercado não tem esse custo e vende a marca dele. Vende a marca dele mais barato que o outro. No momento de crise, a dona de casa percebe, muda de marca, percebe que o suco é o mesmo e ele sai perdendo. Isso vai, com certeza, isso vai nos afetar. Então, eles nos diziam que a gente deveria aproveitar o bom momento da imagem do Brasil na Europa, com esporte, com Copa do Mundo, com Olimpíadas, e divulgar que o suco é brasileiro, porque o consumidor europeu não tem ideia de que o suco vem do Brasil. No máximo, eles têm a percepção de que vem da Flórida. Inclusive, em algumas embalagens está escrito suco tipo Flórida. E a gente está pensando em trabalhar um pouco isso dentro do Concessitrus também, até o limite que dá para fazer, porque essa operação é uma operação gigantesca, mas a gente percebe, uma semana antes da feira Anuga, teve um encontro promovido pela Coca-Cola em Madrid, e o presidente da Coca-Cola fala da importância do suco de laranja e que a gente está perdendo espaço e que a gente precisa mudar isso. Existe uma percepção de que a gente deve mexer nessa parte de marketing. Depois eu queria contar também para os produtores, para os citricultores, que além de ver essa parte comercial, de embalar, de supermercado, o programa tem um tempo, eu quero até me apressar, mudar um pouquinho e contar que nós tivemos a oportunidade de visitar os terminais da Cutrale, primeiramente, e depois da Citrovida. Por uma questão da própria agenda da construção da viagem,
nós passamos mais tempo dentro do terminal da Cutrale do que do terminal da Citrovita. E a Cutrale abriu para nós, obviamente de forma sigilosa ainda, porque ela tem os concorrentes, que são Citrovita, Dreyfus, Citrosuco, todos os números dela. Ela mostrou uma grande quantidade de produtores, perdão, de compradores, clientes dela, por quanto eles vendiam, como era feita toda a negociação, trouxe para a gente também um funcionário de uma empresa de auditoria que audita a Cutrale, que é a Deloitte, explicou todo o mecanismo dentro dessa ideia de construção de um ambiente com transparência, com confiança, que o setor não tem entre si. Os produtores não confiam uns nos outros, em que preço cada um recebeu, as indústrias entre elas também. Então a gente percebe que o movimento tem que ser de bloco, a gente tem que entrar num processo de entendimento no setor todo, todos os elos, senão nós vamos ter muita dificuldade para sair desse problema que a gente tem, encontrar uma solução para esse problema que a gente tem. Eu acho o seguinte, realmente mudou significativamente. As indústrias brasileiras nunca se interessaram em ter marca de suco de laranja fora do Brasil. E eu acho que o momento que você pega 10 anos de consumo estável ou em queda, é hora de começar a falar das qualidades do suco brasileiro. Você vai para os Estados Unidos, você vai em qualquer supermercado, você pede um suco de laranja, está lá, feito na Flórida. Só que você olha a receitinha, porque o suco deles é ruim, o nosso é melhor, tem 70% de suco brasileiro e 30% ou 40% de suco. Então acho que me parece, eu gostei desse, tanto que eu marquei aqui essa história de marketing. Eu acho que vocês têm que mudar um pouco o andar da carruagem. Eu acho tudo isso muito importante, é pena que o programa é curto, eu me disponho, se for possível, voltar, mas para detalhar um pouco mais. Mas eu também quero dizer uma coisa para o produtor, que a gente vem percebendo. Existe um escritor brasileiro que é muito brasileiro, né? Ele é a alma brasileira, que é Guimarães Rosa, e ele tem uma frase curtinha, mas muito propícia para o que está acontecendo. Ele diz que o sapo não pula por boniteza, mas sim por precisão. Então, quando me perguntam, a indústria agora ficou boazinha, ela quer ser bonitinha, o que está acontecendo? Não, ela percebe que ela precisa mudar. Então, nós temos que mudar, a indústria tem que mudar, a palavra é negociação. A gente tem que sentar na mesa e negociar, a indústria tem que trazer esses engarrafadores, a gente tem que ter a percepção do que, com eles, juntamente com eles, exatamente qual é o ponto que a gente tem que atuar, chamar especialistas em marketing, ver o que a gente pode fazer, com quem nós temos que nos juntar para resolver esse nosso problema.